que é o mais fácil de ser decorado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você perguntar para uma criança, até uma criança sabe falar este versículo de cor, amém? Nesta passagem, em um diálogo com Nicodemos, Jesus ele faz a seguinte pergunta: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus ele dava os seus sermões, seus testemunhos, usando sempre elementos presentes na lei, elementos terrestres. E mesmo assim, o homem não creu que ele era o Filho de Deus. Se nós formos pararmos para analisar a Torá, ela vai nos mostrar, nos ensinar sobre os milagres que Jesus fez acerca do seu caminho, acerca da sua trajetória aqui na terra. Nós podemos citar um dos primeiros milagres, a multiplicação dos pães. Nós podemos citar que Jesus acalmou a tempestade. Nós podemos citar que Jesus curou a filha de Jairo. E mesmo assim, tinha pessoas que tinham dúvida se Jesus era realmente o Filho de Deus. E hoje em dia ainda não é diferente. Muitos não creem que Jesus foi enviado para que nós pudéssemos ter vida. E nesta passagem do livro do Evangelho de João, ela vai nos falar muito sobre o amor. E eu separei pequenos tópicos, pequenas lições, para tentar resumir um pouquinho sobre esta passagem. E o primeiro tópico que eu separei é fé. O Senhor Jesus ele vai falar: ninguém pode subir ao céu se não estiver descido do céu. Ou seja, Jesus ele veio do céu, ele veio como Filho do homem, para que nós pudéssemos ser salvos. Deus enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida. E mesmo assim, muitas das vezes questionamos a veracidade da Torá. Muitas das vezes questionamos se realmente Jesus existe, se realmente Deus existe, se realmente os milagres mencionados na Bíblia foram verdadeiros, se essas coisas realmente aconteceram. E se nós formos ler esta passagem, nós vamos perceber que a todo tempo Jesus ele foi humilde. Jesus, mesmo sendo Deus, ele... Amém? Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se identificou como Filho do homem. Ele não se identificou como Deus. Eu sou Deus, eu posso, eu faço. Ele sempre com sua humildade, ele dizia: eu sou o Filho do homem. E nessa passagem nós vamos aprender que nós temos que ser humildes. Nós temos que ter fé. Temos que acreditar que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Temos que ter humildade, porque sem humildade nós não chegaremos a lugar algum. O terceiro tópico é crer. Nicodemos ele precisava crer na palavra e não somente nos sinais. Hoje em dia nós percebemos que muitas pessoas vão às igrejas, às congregações, em busca de visão, revelação, de profecia, e estamos esquecendo a veracidade da palavra, estamos esquecendo de vivermos a palavra do Mestre, estamos esquecendo de colocar em prática o que a palavra tem nos ensinado, o que a Bíblia tem nos ensinado. Estamos à procura de curas, de milagres, de profecias, visões e revelações, e estamos deixando de viver o que realmente importa, que é a palavra do nosso Deus. Então nós temos que ter fé, nós temos que ter humildade, nós temos que crer na palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Nessa passagem, como eu já disse,
das vezes nós estamos deixando com que esse ato que foi tão importante, tão marcante, seja esquecido. De que forma? Nos preocupamos muito com coisas terrenas, nos preocupamos com os nossos problemas, nos preocupamos com os nossos afazeres e esquecemos que Jesus, que está todo o tempo ao nosso lado, quer só um pouquinho da nossa atenção, só um pouquinho do nosso descanso que nós faremos e termos atenção a Ele. Hoje em dia não, é certo, ninguém de nós teria a coragem que Deus teve de entregar o seu Filho por vidas. Ninguém teria a coragem de entrar na frente de uma bala para poder salvar a vida de outra pessoa. Ninguém teria a coragem de pegar o seu filho, ainda que seja novo, e entregá-lo para salvar a vida de outra pessoa. Ninguém em sua sã consciência teria essa coragem, ninguém em sua sã consciência teria essa capacidade. Mas o amor de Deus por nós, ele é tão imenso, do tamanho que a gente não pode nem medir o tamanho do amor de Deus, que eu creio que Ele não pensou duas vezes antes de Ele enviar o seu Filho para nós. O que eu quero deixar para nós com essa passagem é que é momento de pararmos para refletir, é momento de colocarmos a nossa vida no altar e entender que aquele que foi enviado para nos salvar, Ele há de vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para retribuir o amor que nos foi dado. Nós somos pessoas tão ingratas que esquecemos às vezes até de agradecer ao nosso Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Esquecemos de agradecer a Deus até mesmo pelas lutas, pelas adversidades que passamos no nosso dia a dia. Somos tão ingratos que no momento da aflição, no momento da dificuldade, nós dizemos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, quando a palavra de Deus ela vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna, mas o que estamos fazendo com essa vida eterna? Com as nossas atitudes, estamos deixando com que a vida eterna se esvazie por nossas mãos e não estamos nos preocupando com isso, pois estamos preocupados com as nossas amizades, com as nossas vaidades, com os nossos amores, com os nossos devaneios, com a nossa suposta liberdade, e estamos deixando esse legado que o nosso Deus nos deixou ser esquecido. Então eu queria te convidar nessa noite a parar um pouquinho, analisar o que você tem feito da sua vida, analisar o que Deus quer que você faça, qual é a sua posição, qual é o seu propósito nessa terra, para que você foi chamado, se você está cumprindo o seu chamado, o que você está fazendo com os dons que Deus te deu, o que você está fazendo com os talentos que Deus te deu. É momento de se levantar, é momento de parar, é momento de analisar, dar uma olhadinha para trás, vê aonde você parou e retorna, porque o Mestre está te esperando. O Mestre ele te espera de braços abertos. Ele não se entregou àquela cruz para que você pudesse viver uma vida de fracassos. Ele não se entregou naquela cruz para que você pudesse viver uma vida de devaneios, uma vida de sofrimento. Ele se entregou naquela cruz para que você pudesse ter vida com abundância. Ele se entregou naquela cruz para que você pudesse viver o melhor dessa terra, não para você ficar mendigando por atenção, mendigando por amor. Não é isso que o Mestre espera de nós. Ele não espera que nós fiquemos prostrados, esperando que as coisas aconteçam. Ele espera que nós nos levantemos e que nós iremos adiante cumprindo o seu id. Porque a palavra do nosso Deus ela vai nos dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que você tem feito? Você tem se levantado?
Você tem pregoado o Evangelho do Senhor, nem que seja no seu trabalho, na condução, numa conversa com o seu amigo, com o seu vizinho, porque a todo tempo você pode pregoar o Evangelho. Você não precisa estar somente dentro da congregação, ministrando uma palavra para você estar pregoando o Evangelho, para você estar fazendo discípulos. Você pode fazer esse papel, cumprir esse papel, aonde quer que você esteja. Então eu queria te trazer à memória nessa noite. O nosso mestre, ele sempre levou a cruz. O nosso mestre, ele foi chicoteado. O nosso mestre, ele teve uma coroa, e não foi de ouro, ele teve uma coroa de espinhos. Ele foi transpassado por conta dos nossos pecados. Ele foi humilhado, ele foi cuspido. E nós nos permitimos viver uma vida de fracasso, nos permitimos viver uma vida onde o que importa é a minha vontade, onde o que importa é os meus prazeres. Temos a mania de dizer, um jargão muito popular: Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não nos deu o livre-arbítrio. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quem tem um jugo, quem tem um fardo, ele não tem vontade própria. Então entenda, você não tem um livre-arbítrio. Você tem a missão de ir fazer discípulos. Você tem a obrigação de pregar o Evangelho. Você tem a obrigação de salvar vidas, de trazer vidas para o reino dos céus. Você tem a obrigação de, no grande dia, você não estar com as suas mãos vazias na hora que você tiver que apresentar os seus projetos para Deus. Ainda há tempo de você se levantar. Ainda há tempo de você buscar a face do Mestre. Ainda há tempo de você ir atrás de vidas. Olha para o seu lado. Às vezes do seu lado tem um vizinho que está morrendo. Às vezes nem fisicamente, mas espiritualmente, esperando, necessitando que alguém vá até ele, que alguém faça ele lembrar que o Mestre se entregou por amor a ele, alguém que faça lembrar quão grande é o amor de Deus para ele. E o que você tem feito? A sua soberba, o seu orgulho tem te possibilitado de chegar até esse seu vizinho? Talvez uma desavença no passado. Por seu orgulho você não quer se rebaixar, não quer pedir perdão. E você, como santão, está vendo o seu vizinho morrendo e não faz nada para que isso mude. E no grande dia, quando o Mestre te perguntar quais são os seus feitos na terra, o que fez você para a minha obra, o que fez você em meu nome, o que fez você em favor, em amor a mim, o que você vai responder? Ah, Mestre, mas a vizinha falou mal de mim. Como é que eu ia falar que o Senhor cura? Como é que eu ia falar que o Senhor liberta, se ela me feriu? Ah, não, aquele vizinho lá bota o carro toda vez na minha calçada. Eu já falei que eu não gosto, então eu não quero papo com ele. Como é que eu vou falar do seu amor? Que hipócritas somos nós, se preferimos deixar as nossas desavenças, os nossos problemas, que na verdade são banais, ao invés de pregoar o Evangelho, ao invés de falar do amor de Cristo Jesus. Os tempos são findos. Jesus está à porta. Ele há de vir mais cedo do que imaginamos buscar a sua igreja. E precisamos estar preparados para quando este dia chegar. Precisamos estar com os nossos projetos, com os nossos feitos em mãos, para poder mostrar para o nosso Mestre.
Então ainda é momento, ainda dá tempo de você abrir a sua gaveta. De você pegar aquele projeto que nasceu no seu coração, que você se permitiu colocar ele lá no fundo da gaveta, que já está empoeirado, está esquecido por conta do seu orgulho. Ainda dá tempo de você desengavetar esse projeto e colocá-lo em prática. A meta que você colocou no papel para este ano e que você ainda não cumpriu, ainda dá tempo de você cumpri-la em 2021. A quantidade de almas que você rabiscou no seu caderno, dizendo que você ganharia para o reino de Deus, mas que você se acomodou, ainda dá tempo de você alcançar essas metas. Mas para isso você precisa se levantar. Para isso você precisa se colocar à disposição. Para isso você precisa sair do comodismo e ir atrás de vidas. Porque tem muita gente necessitando ouvir a palavra do Mestre. Tem muita gente precisando conhecer o Mestre. E Ele precisa que eu e você façamos isso. Ele precisa que esse papel nós tomemos como responsabilidade e coloquemos em prática. Então, irmãos, que nós possamos entender quão grande foi o amor do nosso Deus a entregar o seu único Filho por nossas vidas, e que nós possamos fazer jus ao que o nosso Mestre nos mandou. Ide e fazer discípulos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Mestre, ele não veio para os crentes. O Mestre, ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os loucos. E o que estamos fazendo nós? Pregoando a palavra somente para os crentes, somente para os sábios e deixando com que pessoas morram. É momento de pararmos e analisarmos o que estamos fazendo com o que o nosso Mestre nos entregou. Essa reflexão que eu queria deixar para nós nessa noite. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.